galera! Muito boa noite a você que está aqui conosco mais uma vez. Esse é o podcast Fora do Bloco da FVG Educação e Ensino. Eu sou Guilherme Lins, sou Head da FVG Educação e Ensino, braço educacional da FVG Cirurgia Plástica. É com muito prazer que a gente recebe vocês aqui mais uma vez para bater um papo conosco de temas que fogem muito do dia a dia do médico, do profissional da área da saúde, como várias outras vezes nós já tivemos aqui. Hoje eu estou recebendo aqui dois convidados super especiais. E a gente vai debater um tema aqui que é um pouco polêmico, tá muito... hoje em dia está cada vez mais evidente, né, a necessidade de um ou de outro, que nós vamos falar hoje muito sobre marketing, né? O nosso podcast Fora do Bloco, a gente troca muita ideia sobre negócios, sobre gestão e também sobre marketing. Já trouxe vários convidados para falar sobre isso e hoje nós vamos falar mais uma vez e com o seguinte tema: contratar uma agência de marketing ou investir em um time interno. O que é melhor, o que é pior, o que vale a pena, qual negócio vale mais a pena um ou outro. Então, esse é o nosso papo que nós vamos bater aqui hoje. E eu vou receber aqui os nossos convidados. Seja bem-vinda, Fabiana Freitas. Obrigada, Gui. Tudo bem? Tudo bom, e você? Beleza. A Fabiana, ou a Fabi, né, conhecida também como Fabi, é a Head Marketing da FVG Cirurgia Plástica. É formada em Publicidade e Propaganda e está há mais de 10 anos no mercado digital. Entre as suas principais especialidades estão a gestão de mídias sociais, criação de conteúdo otimizado, SEO, SEM, é assim mesmo? SEO, SEM, não sei como é que fala isso. SEO, SEM. Inbound marketing, focado em vendas, entre outras atribuições. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Gui. E também estou recebendo aqui o Pedro Oliveira, que é publicitário, especialista em marketing e design gráfico. Pedro hoje ocupa a função de coordenador de loyalty e marketing de influência na FVG Cirurgia Plástica e tem o objetivo de consolidar a área de loyalty com um programa de indicação da FVG. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, Gui. Boa noite, Fabi. Boa noite. Pessoal, então, né, estamos recebendo aqui hoje a Fabi e o Pedro, eles fazem parte do nosso time de marketing e a FVG, ela, né, decidiu investir em um time de marketing interno. E hoje nós vamos conversar sobre isso, quais são as vantagens e desvantagens e todo esse mundo que né, tá dentro disso. Então, vamos falar, né? Esse aqui é um bate-papo, né? Eu gosto muito de falar isso. Hoje não temos o Daniel Mendes, então hoje tá só eu aqui. Mas eu queria começar perguntando para vocês, né? Como é que foi a introdução de vocês no marketing? Fala um pouco de vocês, da história de vocês. Eu queria começar com você, Fabi. Fala um pouco, né, dessa sua história. Foi muito natural, assim, eu acho que minha ascensão, né, dentro do marketing. Eu comecei como estagiária, né, formei, estava na faculdade, acabei formando e com estágio ainda, consegui um emprego, comecei como assistente, depois analista, apanhei no mercado. E aí, na hora de escolher, né, chegou a hora que você tem que escolher aquela que o RH gosta de falar, né, carreira em Y, né? Ou você vira generalista ou você vira especialista em algo, né? E foi uma dúvida, né, que eu tinha muito grande, assim, que era uma decisão, né, de carreira. E eu tive bons líderes, bons mentores na época para poder me ajudar a decidir a ir para o lado da liderança, da gestão, né? Ah, que legal. E o mais importante, assim, que eu acho, foi que eu falo muito isso, que líder não nasce pronto, né? Líder tem que ser construído. Com certeza. E a empresa constrói o líder, né? Tem até umas pessoas, né, que tem alguma veia, né, se destacam, mas realmente, né, tem que ser uma construção. Tem que ser. É um desafio, assim, diário, né? A gente está vivendo com uma geração que pensa diferente da gente, que tem valores diferentes, né? E gerir tudo isso, né, realmente você tem que ter alguém te guiando, né? Alguém que já passou por aquilo, te guiando, te colocando nos melhores caminhos. Então, quando eu decidi ser generalista, eu realmente fiquei 3 meses sendo treinada num programa chamado Interinos. Quando você decidiu ser generalista ou especialista? Não, generalista, né? Mesmo. Isso. Que aí eu fui para liderança, né? E aí, quando você é generalista, não tem como você especializar em nada, né? Sim. Você sabe um pouquinho de tudo e o seu papel é orquestrar mesmo a parte operacional. E conversando, né, na empresa que eu estava na época, com o CEO, com o RH, eu decidi, então, fazer parte de um programa chamado Interinos, onde eu ia ser treinada por alguns gestores da própria empresa e também do mercado para virar ali gestora. E aí foram 6 meses sentando numa cadeira da qual eu, né, estava sendo testado o tempo todo, então pressão o tempo todo.
tempo todo, mas tinha que bater meta, tinha que aprender a gerir pessoas, e foi ótima experiência. E aí eu me vi realmente dentro dessa cadeira mesmo, e aí foi isso que me fez realmente deslanchar, sabe? Foi todo esse treinamento. E para complementar, eu acho que assim, a gente nunca está pronto, a gente não pode ter medo, né, de ir. A gente nunca está pronto e a gente nunca pode achar que sabe tudo. Porque quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu tenho mais a aprender. Então, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho mais que estudar. Então, foi um crescimento natural, orgânico e soft, assim. Bacana. Legal. Então, você está no marketing, né, há 10 anos, então, nesse mercado, né? Sim. Trabalhou também na parte do marketing tradicional ou sempre foi no digital? Sempre no digital. Quando eu formei, eu lembro que é engraçada essa parte. Quando eu passei no vestibular, desde que eu tinha, 11 anos, meu sonho era morar em Belo Horizonte, que eu sou do interior, e estudar publicidade e propaganda. E imagina só, isso nos anos 2000, né? Minha fazenda do interior, meu pai, eu lembro dele sentando comigo e falando: minha filha, você pode ir para Belo Horizonte, eu pago 1 ano, 2, 3 anos de cursinho para você fazer odontologia, medicina, direito, qualquer coisa, mas não faz esse negócio não, que ninguém sabe o que é publicidade. É engraçado que as famílias sempre dão essa referência, contra, né? Você passou por isso também, Pedro? Mesma coisa, faz direito, faz medicina, mas mexe com esse trem de publicidade, não. O que isso faz? Ninguém conhece, não tem ninguém da família. Até hoje pergunto, né? O que você faz mesmo? Enfim, e aí eu lembro de eu falando com ele assim, não, eu fui firme e falei assim, não, eu quero ser publicitária, é isso que eu quero, é isso que eu escolhi, vou para Belo Horizonte, vou formar, enfim, vim, formei, e hoje, né, é muito engraçado que o marketing digital, né, com a ascensão que ele está, né, hoje eu acho que o marketing digital o profissional de marketing digital é um dos mais procurados por médicos, dentistas e tudo mais. Então, super em evidência, né? Exato. Então, meio que o jogo virou. Virou. Né? Então, agora eles precisam da gente. Então, minha amiga médica me chama toda semana, o amigo advogado me chama toda semana. E aí, de uma profissão que não tinha relevância, né? Que ninguém sabia o que queria ser, que era, ficou em evidência. E aí, respondendo sua pergunta, quando eu formei, não tinha o digital tão forte, né? Sim. Já tinha Orkut ali, mas não para fins comerciais. Orkut, sério dessa época também, né, Pedrão? Depoimento. Flogão. Ih, peguei isso tudo, só a cara que é de novo. MSN, enfim. ICQ, internet de escada, enfim. Então, quando eu formei, era esse o cenário, não tinha... Eu não tinha ninguém em agência para me indicar, né? Agência offline. Quem estava em agência estava por indicação e estava há muitos anos. E aí eu fui buscando estágio, né? Em outras áreas. Então, estagiei Prodabel, Urbel, Prefeitura, ganhava R$500, mas eu queria estar ali, sabe? Eu queria estar na minha área, já que eu não conseguia estar em agência, né? E hoje eu dou graças a Deus de não ter entrado para agência, porque por causa disso que a gente está conversando aqui agora, né? Que o marketing empresarial realmente ele é diferenciado. Então, a gente já vai entrar nesse assunto. Queria trazer o Pedrão para a conversa. Fala pra gente um pouquinho como é que foi essa sua introdução. Já contou um pouquinho. Você sempre quis ser publicitário? De onde que veio essa Então, no ensino médio, eu fui pro Cotemig, fiz informática gerencial e foi meio que uma demanda para aquela demanda que os pais procuram, né? Vão colocar ele no ensino técnico e aí ele escolhe o caminho dele. E aí, no meio do ensino médio, no segundo ano, eu descobri o web design e aí eu descobri minha paixão pela criação. Já trabalhava com fotografia independente, tal, eu tirava foto por conta. E aí eu descobri a publicidade nesse caminho. Eu não tinha interesse no marketing a princípio. Eu era uma pessoa 100% criativo. Exatamente. E aí eu fui desenvolvendo, também, né? Que é marketing, mas não é o front do marketing, né? E principalmente quando a gente olhava para o marketing tradicional, era o backstage do marketing. E aí tive a jornada na faculdade, sempre fui muito o jovem mochileiro, né? Então fazia muitas viagens, me bancava com design. E aí por um tempo eu morei em Londres, fiquei 1 ano em Londres e... Quando eu estava nesse lugar, eu estava tentando decidir, estava justamente nessa divisão, né? O que eu faço agora? Porque o cara do design, ele no corporativo, por muito tempo se perpetua como um menino da criação, um menino do desenho. Chama o menino do desenho lá para resolver com a gente. E eu tive uma formação muito vasta também. Fiquei 5 anos na indústria cosmética, meu primeiro estágio
Meu primeiro contato corporativo foi no mercado financeiro. Fiquei 3 anos dentro de uma agência que tinha o broker, que tinha agência de turismo, a Piccioni, não sei se vocês já ouviram falar. Então, bastante tempo lá, e eu sempre tive a sorte de estar perto de lideranças. Do CEO, da alta diretoria. Isso faz com que a gente cresça demais, né, cara? Tipo assim, tá junto. Tá A percepção de como que o jogo gira mesmo, né? Como que a engrenagem roda. E aí, ainda estava me desenvolvendo, foi quando, lá em Londres, eu percebi essa diferença, né? De como que eu consigo mostrar, apesar da criação do design ser estratégico, como que é a linguagem corporativa, como que eu consigo colocar meu valor ali e comunicar de fato com as lideranças e mostrar que eu não sou só o menino da criação. Foi aí que eu tive o estalo do marketing. Então, quando eu voltei em 2015, eu fiz a pós em marketing estratégico, e aí sim eu comecei a ser interino de fato no jogo, né, do marketing mesmo, na estratégia, planejamento e afins. E a partir daí foi de vento em popa. Então, eu já passei mercado financeiro, mercado de moda, fiquei 5 anos na indústria, o que me ajudou a desenvolver. Eu tive a sorte de ter um líder, eram 4 líderes, na verdade, que eram 4 irmãos donos, junto com os conselheiros. Então, eu tive a sorte de ter contato com todos, cada um estava num campo comercial, trade, financeiro, e tinha um contato ali, pegava esse aprendizado e comecei a me construir como líder também. Foi quando eu fui assumir a cadeira de coordenadora a primeira vez, que a minha antiga coordenadora, ela saiu, ela foi para uma outra experiência, e aí comecei, de fato, a desenvolver aí as especialidades do marketing. Bacana. Não, legal demais. E dentro dessas experiências de vocês já trabalharam em agência? Eu tive trazendo para o nosso tema aqui, né? A diferença entre, né, contratar uma agência e, né, ter um time de marketing interno. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência de trabalhar numa agência. Eu já tive esses 2 contatos, trabalhar com agência e trabalhar em agência. Ah, legal. E como é que foi essa experiência sua? Eu falei que o primeiro estágio foi no financeiro, né? Mas o primeiro, que é aquele que a gente ganha muito pouquinho, que igual você falou, R$500, ganhava R$200, foi numa agência especializada em marketing político. Eu ainda estava ali na criação, mas já entendi um pouco da dinâmica, que não era muito o meu ritmo, né? Porque você tem que produzir loucamente o tempo todo, e eu tenho a habilidade inerente para o corporativo, então a vida me levou por esse caminho. Entendi. E agora, em 2021, logo após a pandemia, eu tive a chance de estar de novo numa agência, só que na cadeira de atendimento, que já era um marketing ativo mesmo, tem que pensar em planejamento estratégico, tudo que o cliente precisava ou não para demandar para as outras equipes. É legal, mas realmente não é minha veia, porque é um ritmo muito forte, muito frenético. E trabalhar com a agência também é interessante, mas eu não vejo como a melhor opção. É como se a atenção fosse muito difundida, né? Não tem um foco exatamente no que o cliente precisa, você não tem o DNA do seu cliente. E trabalhando com a agência eu também percebo isso, né? Ela não tem o seu DNA. A carteira que está pagando mais é onde eles vão dar mais atenção. Então, basicamente, em resumo, é essa percepção que eu tenho. Mas tem, sim, suas vantagens. Aí eu acho que depende de cada negócio, depende do projeto que você está envolvido, porque aí traz especialistas para atuar junto com você. Sendo necessário um especialista dentro de casa também para comunicar junto com eles e cobrar direito, né? Sim. Verdade. O que você pensa disso, Fabi? Então, eu também, igual o Pedro, né? Eu também já trabalhei do lado de lá, né, sendo agência, e também já trabalhei com agência, né? E eu fui líder de uma startup que era uma agência, né? Estava sendo investida, né? Tinha um investidor anjo, né? Investindo no nosso projeto. Foi muito legal, foi uma experiência, assim, surreal. Eu tinha 11 pessoas na minha startup. A gente tinha uma esperança de break-even com 1 ano, mas infelizmente não foi para frente, mas é muito do que o Pedro falou, assim, eu acho que éramos 11 pessoas no time e tínhamos 12 clientes, né? Então, todo mundo fazia um pouco de tudo, não tinha especialistas, né? E a gente acabava fechando serviços por hora. Então, o cliente X comprava um pacote de X horas. Quando acabava as horas dele, a gente não ia atender. A gente ia passar para o outro cliente que ainda tinha hora com a gente. Então, era aquele negócio assim, aquela entrega fria, né? A agência não era responsável pelo resultado fim, né? Era meio ali. E aí era isso, assim. No final, infelizmente, não deu certo, né? Foi aprendizado, mas foi bom. E sentada na cadeira, né? De contratante de uma agência, eu via da mesma forma, assim, sabe? Eu via que era a social
eu que atendia a minha conta, atendia 32 contas. E eu tenho um case muito legal, assim, para contar, que quando eu trabalhava como especialista em SEO, a gente contratou uma empresa aqui de Belo Horizonte de conteúdo famosa, aí era uma das pioneiras no marketing de conteúdo e SEO, e eles escreviam, sei lá, pacote de X posts por mês com 1.000 palavras. E os conteúdos começaram a chegar e muita refação. Eu pedi muita refação. Então, assim, um conteúdo, às vezes, chegou voltar 10 vezes, sabe? E aí eu vi que eles não estavam dando conta do recado, mas não desisti. Eu falei assim, vou para lá, vou sentar no fornecedor, vou explicar o que é o nosso software, né? Eu vim da empresa, da indústria de software, de tecnologia, então eu sentei no fornecedor, fiquei lá um mês tentando explicar para a CS que me atendia e para atendimento também, né? E para os redatores, que eu cheguei a ter contato com eles também, explicando as funcionalidades, as dores dos nossos clientes, né? Por que aquela funcionalidade existia, quais estavam ainda em teste, enfim. E depois de um mês eu vi, né? Eu cheguei na empresa, chamei a minha gerente e falei assim, olha, não tem jeito, vamos colocá-los para escrever só conteúdo de topo, porque eles não conseguem aprofundar no nosso negócio. Eles não têm tempo e eles não vão fazer isso porque não é interessante para eles, entendeu? Não é interessante. Então, a gente resolveu passar para eles só conteúdo topo. Falar só da dor da persona e quando tinha que falar do sistema, das vantagens, dos benefícios do nosso produto, aí a gente contratou 3 estagiários, um revisor, e aí a gente começou a fazer uma grande... Dentro de casa. Exato, uma grande engrenagem de conteúdo, assim, dentro de casa. É engraçado o tanto de energia que a gente gasta para poder explicar o tempo todo o que é o nosso DNA, o que se trata o projeto. Quando você para pensar um pouquinho, se você joga isso lá de dentro, é orgânico esse crescimento, né? É um treinamento que você dá, um onboard bem feito. Sim. E a coisa acaba girando muito, muito melhor, assim. Sim. Em termos produtivos mesmo, sabe? De retorno. E outra coisa, o profissional da agência, ele aprende sobre o seu negócio, por mais superficial que seja, mas você não tem controle do profissional. O profissional não é seu, o profissional é da agência. E aí, se aquele profissional vai embora, todo o conhecimento que você passou para ele, vai embora com ele, porque você não tem gestão. Socorro, você não tem gestão, o cara não salva as coisas na nuvem, não compartilha com você, e aí, de repente, você está na mão de novo, entendeu? E é muito desgastante, né? Então tem que pensar muito bem. Mas, olhando para a experiência que eu tive com marketing político, né? Foi uma agência de marketing político e uma do segmento imobiliário. Até certo ponto é legal a gente ter uma aproximação de uma agência. Assim, eu acho que vale também esse lugar, né? Talvez para médio e longo prazo não seja o ideal. Isso aí na minha percepção. Porque, às vezes, os caras estão há tantos anos ali fazendo a mesma coisa que existem algumas fórmulas, existem alguns aprendizados que vêm pra gente que são funcionais. Eu não acredito mesmo nessa relação a longo prazo. A não sei que você seja uma big company, que você realmente precisa de muita gente ali dedicada para sua carteira, talvez não seja a melhor opção. Eu acho que cada caso é um caso, tem o seu valor, os 2 pontos, mas o desgaste é muito maior. E, geralmente, essas big companies que ficam com a agência, elas têm uma área interna, né? Tem uma house que se relaciona com a agência para poder tomar conta disso. Sim. Então, acaba que é investimento. É sobre quanto você tem para poder investir para você ter esses 2 braços aí para você, ou um só. E eu vejo muito a necessidade, assim, né? Como gestora, eu vejo muita necessidade, por exemplo, vou testar um novo canal, né? Então, vou testar mídia paga, patrocinada. Eu não sei nada sobre mídia patrocinada. O meu estagiário, o meu analista, Cláudio, que senta do meu lado, também não sabe nada sobre mídia patrocinada. Até esse cara aprender, até esse cara desenvolver, vai levar muito tempo. Então, o que é o melhor? E eu nem sei se aquele canal vai me dar retorno. É um teste. Eu contrato uma agência por 3 meses, faço um teste com especialistas naquele assunto, testo por 3 meses, o meu funcionário, Cláudio, né? Ele começa a aprender com os especialistas da agência. Se o canal funcionar, se der ROI positivo, se tiver legal o trabalho, é orgânico que aquilo
internalize, sabe? Se torna o canal da empresa mesmo e começa a investir. E a própria empresa, a própria terceirizada, ela enxerga isso. Ela enxerga, às vezes, que, olha, vocês podem fazer muito melhor do que a gente pode fazer. Claro que eles não vão falar, se quiser, né? Eles não querem perder o contrato. Mas, muitas vezes, alguns analistas, alguns que prestaram trabalho para mim, falaram, olha, Fabi, realmente, do jeito que você está querendo, a gente não vai conseguir te entregar. Porque a gente não tem tempo para isso. Eu atendo 32 contas. Então, não tem como, né? E tem um comportamento também muito... Não sei se você já observou isso também, Fabi, no mercado de agência, né? Tem a galera que é da agência mesmo, que vai ficar ali para sempre, mas a rotatividade também é muito grande nas agências. E tende a galera sair da agência e acabar dentro do cliente. Então, vira um catalisador mesmo para essas contas. O cliente gosta muito do serviço, acaba levando essa pessoa lá para dentro. Então, é uma dinâmica que, se você parar para perceber, é mais catalisadora desses talentos, né? Do que necessariamente algo que vai ali, que foi produzido para vingar por muito tempo com cada cliente. Eu percebo muito isso, tipo assim, né? Eu tô na FVG, já tem aí, né? Vai fazer 3 anos esse ano. Então, eu consegui acompanhar, né? Como é que foi a construção do nosso time de marketing, que hoje é liderado pela Fabi e tem quase 20 pessoas, né? Então, assim... Somos 20. São 20 pessoas. Então, são 20 pessoas no time de marketing. Lembrando que é uma empresa de cirurgia plástica. Será ou será que é uma empresa de marketing? Né? Fica essa dúvida às vezes, né? Porque 20 pessoas numa empresa médica para trabalhar com marketing realmente é uma coisa muito subjetiva. Mas quando eu entrei, tinha uma designer, um social media, que estava saindo, que tinha que contratar outro cara, porque isso rola muito também, né? Essa rotatividade no marketing, eu percebo que ela... comum da área. Eu percebo que a galera vai sempre buscando, né, novas oportunidades. Enfim, então tinha uma social media, uma designer e um videomaker. Tinha 3 pessoas no time. Né? E assim, a EVG, por que ela foi, né, para esse caminho? Né? Eu acompanhei de perto, né? Porque realmente eles olharam os trabalhos que eram feitos, né, para a empresa de agência, eram isso que a Fabi falou, né? Super rasos, super top, tinha que competir com vários outros clientes, né? Não virava, o negócio não avançava. E eu canso de ver Instagram de cirurgião plástico, porque eu lido muito com cirurgião plástico, tudo igual, sabe? Tipo assim, os mesmos posts, com as mesmas fotos, com os mesmos copies, tipo assim, sabe? Que negócio só muda a cor, só muda o estilo. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes as agências, o que consegue entregar é isso, né? Então, assim, quando a EVG decidiu, né, que ela ia trabalhar com o Instagram, que o Instagram ia ser o principal canal dela de aquisição de novos clientes, que ela investiu porque ela viu que era um canal que dava fit com a marca, com a cirurgia plástica, né? Porque, né, a paciente de cirurgia plástica, ela gosta muito de se mostrar, e o Instagram é uma ferramenta super visual, né? Então o Instagram super combina, tipo assim, não era difícil não é muito caro, porque você tem que ter uma pessoa ali para controlar isso, não é difícil, e, né, o que mais? É escalável, é controlável, então é um canal que funcionava. Então, quando ela decidiu isso, ela falou assim, então vamos investir, vamos contratar uma pessoa para fazer a social media, uma pessoa depois foi evoluindo para fazer a criação e começou desse jeito, né? Então, acho que quando a empresa, né, uma empresa pequena, a gente está falando aqui na área da medicina, a maioria, as empresas são pequenas, né? É uma secretária, é um médico, uma instrumentadora, e assim, alguém para financeiro, né? Recepção, 5 pessoas. O back-office ele é bem enxuto, né? É muito enxuto, né? Então, quando a gente olha para um time de marketing da EVG, fala assim, 20 pessoas, a maioria fala assim, isso não é para mim. Só que a gente começou com uma pessoa, com 2 pessoas, fazendo ali o básico muito bem feito. Sim. Né? E isso fez toda a diferença, porque a gente começou a evoluir, começou a profissionalizar e o negócio foi virando. Sim. Né? Mas eu acho que isso é muito importante e assim, muito... Quando eu conversei com o Dani e com o Vila, né, eu fiquei muito admirada, né, pelo pensamento deles, assim, porque toda empresa hoje em dia vive de vendas, né? Não hoje em dia, mas sempre, né? E por mais que seja de cirurgia plástica, se você não vende a cirurgia plástica, não tem o paciente para pagar a cirurgia plástica. É o que então, move. Eles enxergam e dão muito valor ao marketing e ao comercial, né? Ao vendarketing, né? Que é tão falado aí, que é a união de vendas com marketing, né? Que é isso que é o sucesso. É um grande diferencial da EVG que, né, tem o Felipe e o Daniel que tem essa visão, né? Sim, total. Tem o Daniel que não é médico, né? Que é
que é um engenheiro que tem toda essa visão de negócio, e o Felipe, que é um empreendedor que realmente tem essa veia, né? Ele vê realmente, tem essa visão que você falou, né? Então, isso é fundamental, e nem todo mundo tem. Não tem. Nem todo mundo tem esse acesso, e acaba fazendo o quê? Terceirizando para uma agência que faz um trabalho que não vira. É distante, né? É difícil. É porque é difícil, né, gente? Fazer o marketing, ele é difícil. O marketing da agência superficial é muito fácil. Você vai ali, faz 5 posts frio, coloca um banco de imagem, uma fonte e tal. Dá-lhe investimento, né? Tipo, vamos colocar mais dinheiro. A agência é isso, vamos pôr mais dinheiro, vamos pôr mais dinheiro que vai girar. É só dinheiro. E o marketing de verdade, aquele marketing que você calcula ROI por canal, que você calcula o seu CAC, que você abre seu funil por canal para ver qual que é o gap, se é no topo, se é no meio, se é no fundo. Isso requer inteligência de números, né, de dados. Isso requer análise crítica, né, análise de dados. Então, essa é a parte... Eu não digo chata porque eu gosto, mas para a maioria, né? Hoje eu estava até lendo uma reportagem que o Brasil, ele tem hoje 81% de mão de obra desqualificada. E a média mundial, 75%. Ou seja, a gente tem muita gente ruim de serviço operando, né, em todas as áreas e principalmente no marketing. A gente vê isso. As pessoas aprendem o superficial. Porque o marketing digital, ele é difícil, sabe? Você abrir um Google Analytics... Tem muitas camadas, né, cara? Que vocês precisam. Acho que esse também é um pouquinho o outro lado, né? Esses últimos anos a nossa área ganhou uma evidência muito grande pela digitalização da vida mesmo. A pandemia evidenciou isso mais. Só que, ao mesmo tempo, uma gama de gente que acha que sabe fazer o beabá ali, que é muito mais complexo do que isso, né? Você responder, por exemplo, uma campanha que está agindo errado, não é simplesmente você colocar mais dinheiro ou você mudar um criativo. Você tem que ir nessas camadinhas e entender exatamente o que está acontecendo em cada camada para você ter um movimento estratégico assertivo. O que era diferente do passado, né? Sentava, planejamento a longo prazo, mudou aqui, então a gente vai mudar esse movimento lá na frente para a gente ver o que a gente faz. Demorava um ano, Demorava um ano para ter resultado. Hoje está tudo muito rápido e eu acho que a grande vantagem da gente ter um time é justamente essa, um time interno, né? Você consegue responder a coisa no tempo que é preciso. Exato. Você vai ter um tempo de ação ali, óbvio, né? Vai demorar um pouquinho, um controle, mas é o tempo de análise e resposta. Não é necessariamente... Se você está numa agência, se acontece uma coisa de manhã, como é que você vai fazer? Tipo assim, para reagir? E reunião, e tem que ter agenda, tem que ter isso, e vai no cliente, você já perdeu sei lá quantos de investimento para o seu retorno. Então, é muito difícil, né? Eu acho que... Eu não tenho dúvida, né? Que investir no time interno é muito mais vantajoso. E uma coisa que talvez possa né, ser um empecilho é o custo. Eu faço essa pergunta, né? Eu não sei. Quanto que custa contratar uma agência e quanto que custa investir no time interno? Vocês têm noção disso? Ela é bem mais superfaturada, né, Fabi? Depende, assim, do contrato, sabe? Eu acho que depende muito. Eu acho que a curto prazo, talvez a agência saia até mais barato, sabe? Aí você prefere, eu vou pagar um cara aqui que vai me custar, você paga, sei lá, 5 mil, o cara vai custar para você 9, 10 mil. Você paga para a agência 5, 4 mil reais, sabe? Por X horas por mês. Então, a curto prazo, parece que a agência é mais vantagem e por ela ser mais barata. Mas a longo prazo, o custo-benefício de ter um time interno, nem que seja um time pequeno, não precisa, né? Na FVG a gente tem 10 canais de aquisição. Você não precisa ter 10 canais de aquisição, né? Não, pois é. Cada um com a sua realidade. Exato. Então, assim, no longo prazo, esse valor, ele tende a dissolver, porque você vai ficando tão bom naquilo que você está fazendo, que os clientes vão vindo e aquele valor vai meio que amortecendo ali no seu ROI, sabe? Então, eu acho que é uma escolha, assim, são momentos diferentes, né? É aquilo que eu falei, depende do canal, depende do momento da sua empresa, depende do seu objetivo, mas eu ainda acredito que ter uma equipe de marketing interna é o segredo, né? É a cereja do bolo, digamos assim. Eu também acho. E assim, né, cara, custo, né? A gente não pode olhar só pro custo, né? Só pra grana, é aquilo que você falou, pensar né? No valor, né? Tem que pensar no valor. Exatamente. Tem que pensar no valor que aquilo tá ter grana, né? Não adianta nada eu pagar barato e não receber nada em troca, né? De ter uma coisa realmente que vai vender, que vai virar, que no longo prazo vai entregar, né? É muito daquilo que a gente estava conversando hoje cedo, que... sobre o Ads, né, a campanha que a gente fez para o curso,
imagina só, você investe R$4.000, R$5.000 em uma agência para trazer cliente, lead para você, aquela agência traz só lead frio, que não tem nenhum fit com o seu negócio, com o seu produto ou serviço. Você descarta aqueles leads e aí você rasgou R$4.000, R$5.000, né? E às vezes ter a pessoa lá dentro, ela custa R$10.000, mas ela vai te trazer 3 alunos pagando um ticket médio de R$30.000, R$15.000, aí já pagou o investimento, né? O funcionário, entendeu? Então depende também do seu ticket, depende de várias... Depende muito, é muito relativo, né? Depende de muita coisa. Eu acho que uma coisa que é importante também, né? Acho que o Pedro que está falando, você gosta muito dessa parte da estratégia, né? Tem estratégia, ela é super importante, né? Tipo assim, e acho que se a gente encontra, por exemplo, a gente recebeu aqui, né? Alguns episódios para trás, o Davi e o Luiz Gustavo, que estão ali numa agência que atendem aqui a gente. Sim. Né? Então, assim, deixando claro, né? A gente gosta muito de Nós somos contra a agência. Mas nós também contratamos agências. E o próprio Davi e Luiz Gustavo, essa semana, eles falaram comigo, Fabi, por mais que vocês tenham a gente cuidando do operacional, seria muito rico se vocês tivessem um analista de performance cuidando da estratégia para nos passar o operacional, porque isso está comigo. Então, é meio que eu fico regendo a orquestra, aí vou lá, toco um piano, depois toco um violino, volto, faço a regência de novo e o negócio não vai. Né? Então, o próprio dono da agência me orientou, né, me ajudando ali, né, que eles acabam dando monitoria pra gente também, mentoria, e eles são, assim, parceirão nossos, e aí, enfim, ele mesmo sugeriu isso, sabe? E é algo que eu também já estava pensando, assim, para realmente ir no fundo, né, escavar, igual o Pedro falou, todas as camadas mesmo. É a troca de expertise, eu acho que quando você tem até um plano tático para a ação dessa agência, junto da sua empresa, você acaba trazendo muito mais louros do que necessariamente só colocar dinheiro no lugar. Então, é uma dinâmica que você tem que realmente sentar e pensar o seu momento, igual o Fábio falou, né? O seu momento, quanto que eu estou disposto a investir e quais são as habilidades que eu estou precisando aqui no meu time para eu ir desenvolvendo isso a partir do mercado. Porque a vantagem da agência também é o contato vasto que eles têm com o mercado, né? Então, assim, não tem nem comparação. Quando a gente está num micro e quando a gente tem acesso ao todo. Sem dúvida. Não, sem dúvida nenhuma. Mas acho que, tipo assim, essa parte da estratégia ela é super importante, né? E uma coisa que eu percebo deles, eu vejo de fora, né? Mas o Luiz Gustavo e o Davi, a agência que eles têm muito esse lado estratégico, assim. É a percepção que eu tenho, assim, um pouco, sabe? Eles não estão ali simplesmente para buscar uns leads ali e encher ali o topo do funil. Acho que eles realmente procuram entender, né? Um pouco do nosso negócio. Toda vez que eu tive reunião com o Luiz Gustavo foi assim, ele sempre procurou entender o que eu precisava para ele realmente procurar entregar o melhor resultado. Sim. E eles são, no caso que a gente contrata eles, é muito focado numa área ou num canal que a gente utiliza, que é a parte de mídia paga. Ou utiliza mais para alguma coisa? Não, acho que é mais isso mesmo. Existe esse viés também, né? Tem agências especializadas em um canal, né? E essas agências tendem a ser melhores do que a gente, né? Do que eu, por exemplo, que se eu for pegar um Ads, eu vou demorar muito mais que um especialista que fica o dia inteiro com o painel aberto ali. Então, existe essa diferença, né? A gente tem agências que são mais abrangentes, né? Que criação, enfim, designer, atendimento, mídia, não sei o quê, mídia off, mídia on. E tem agência que é especializada em performance, mídia patrocinada, Meta Ads e Google Ads. Os caras fazem isso o dia inteiro. Então, a gente aprende muito com eles, né? Obviamente, a gente aprende muito com eles. A gente tem um contrato com eles, que é um contrato muito flexível no sentido de a gente faz daily com eles quase todos os dias. Eu converso com o Luiz Gustavo quase todos os dias. Eu tenho acesso... eles são muito disponíveis, né? São muito disponíveis. Uma parceria, né? Imagino que não é igual, né? É difícil de encontrar uma agência assim. Sim, é um contrato diferenciado, assim, sabe? É uma relação diferenciada de muita parceria. Então, eu confio muito nessa parceria, assim, né? E estou muito segura com eles, assim. E claro que, se a gente quiser aprimorar, é trazer uma pessoa mesmo para aprender com eles, né? E para agregar.
Outra, que a gente vai conversando aqui, vai vindo as memórias, né, das nossas experiências. Eu tive contato com a agência quando eu fui coordenador no mercado estético, né, era mercado de cosméticos, fazia muita feira nacional e internacional. Eu usava a agência para poder resolver a parte burocrática, porque ia demandar muita energia. No mercado jurídico, quando eu sentei a bunda na cadeira de gerente, era mais para assessorar a gente o que a gente podia fazer, porque a OAB não deixa você fazer um tanto de coisa. Então, precisava de pessoas focadas na área ali que iam abrir o caminho para eu poder agir internamente. E no mercado financeiro, que era a parte criativa. Então, assim, só pelo meu conhecimento de design, a gente só tocava, aprovava, não, beleza, manda bola, beleza, manda bola, e o desenvolvimento mesmo era interno para a gente desenvolver estratégia de endomarketing, por exemplo. Então, é bem legal quando a gente divide a agência por necessidade específica. Eu acho que quando a gente pega uma coisa ampla, a gente acaba se perdendo. Só que aí acaba entrando em você fazer gerenciamento de tanta agência assim. Não, mas aqui foi exemplo de uma em cada segmento. Então, mas imagina... Empresas diferentes, você estava em empresas diferentes. Empresas diferentes. Ah, entendi. Empresas diferentes. Entendi, no mercado de cosméticos era assessoria de evento internacional. Achei que era uma só com vários fornecedores. Não. Quando eu estava no jurídico, era sobre o mercado jurídico, e aí como que a gente atuava para fora, que eu estava atuando para dentro. Entendi. Entendeu? Então, cada uma ali, cada momento que eu tive na minha carreira, eu precisava de uma assessoria em alguma coisa que eu não tinha tanta energia ou braço para poder operar. Sim. Então, eu entendo os ganhos nesse lugar, entendeu? Outra coisa também que eu lembrei foi que, às vezes, você tem a agência com funcionários muito novos, porque a mão de obra é barata, e você tem a cabeça da agência, é o dono da agência. Então, você tem reuniões, assim, espetaculares, que você pensa... Mas quem vai fazer mesmo não é ele, vai ser outro cara. Exato. E aí, quem põe a mão na massa são as pessoas, desculpa, baratas, que superficiais, que não têm o entendimento que o dono tem. E aí, isso acaba frustrando, porque você contrata... você leva gato por lebre, assim, entendeu? Você contrata uma empresa muito boa e a estratégia é ótima, mas a execução, nota 0. Aí você fica muito frustrado. Sim, e olhando principalmente para onde eu tenho a capitania na FVG, que é a indicação e a influência, quando a gente fala dessa área, a gente está falando de encantamento. Encantamento envolve toda a jornada do cliente, junto do negócio, as entregas que envolve. E se você deixa isso na mão de quem está do lado de fora... É muito difícil você envolver quem está fora para você trazer esse envolvimento para o seu cliente. Claro que você vai ter resultado, mas é bem diferente quando você consegue ter contato com todas as áreas que vão encantar seu cliente para você agir de novo, né? A resposta que você vai ter em cima da ação que você precisa. Para você trazer, de fato, resultado que envolve aí o objetivo, de fato, do negócio, né? Que é o faturamento, mas a retenção também, que é o cliente ficar com você. O máximo de tempo possível. Essa interação, né? Essa interação de funcionários com outros setores, eu acho que isso também é uma desvantagem da agência, né? Porque a agência não está conversando com quem está lá na ponta, com a gerente de unidade, a agência não sabe, não conversa com o nosso paciente, nunca viu o nosso paciente, não tem como ir no hospital. Então, essa interação, né, é muito difícil. Além disso, os funcionários da agência não estão incluídos na nossa cultura, na nossa forma de trabalhar. Então, se ela vai escrever algo, às vezes, nem soa como se fosse a nossa empresa falando, porque eles não estão inseridos ali, sabe? Eles não têm o DNA que a gente tem, eles não têm o nosso paciente no centro. E cada vez mais, né, a gente sabe que o paciente ele tem que ser o centro de todo o esforço e de todo o negócio. Sim. E ninguém melhor do que você, né, e do que seus funcionários para fazer o seu marketing, para falar sobre o seu negócio, para explicar o seu negócio e para solucionar as dores do seu paciente, né? Trazer soluções na realidade ali. Na realidade. Exato, porque senão fica fake e não vende, né? Total. E, tipo assim, trazendo um pouco mais agora para a nossa realidade ali na FVG, né? Eu queria que vocês falassem um pouco quais são os principais canais de aquisição que a FVG trabalha hoje, né?
Hoje, nosso time é grande, então a gente tem possibilidade de trabalhar vários canais, porque o nosso negócio também é grande, né? Então tem algumas necessidades, mas acho que a gente consegue, hoje em dia, trabalhar vários canais de uma maneira bem estratégica, né? Alguns melhores do que outros, mas acho que a gente tem feito um trabalho bem legal, né? Cada vez mais aumentando, né, a nossa relevância, né? Aumentando a consciência, né, dos nossos pacientes, chegando cada vez mais pessoas ali no topo e convertendo cada vez mais, né, e alcançando vários resultados. Eu queria que vocês falassem um pouco desses canais, como que tem trabalhado, né, a parte estratégica, operacional também, porque a gente tem um time grande também que tem muita demanda ali também. Sim. Hoje a gente está com exatamente 10 canais ativos. É muito? Você falou isso aí, eu achei que você estava falando assim, nossa, 10 canais para assistir. São muitos canais, são muitos canais, são muitas atividades, ações e estímulos que a gente tem que fazer diariamente. E tudo é contado, né? A gente conta os stories. Mesmo? A gente conta os stories, a gente conta os stories das influenciadoras. A gente conta tudo é contado. A gente tem controle de tudo. Os e-mails, as mensagens. Os e-mails. Disparo no WhatsApp. Disparo no WhatsApp. A gente tem tudo mapeado, assim. E o grande lance, eu acho, que a gente começa, né? Como você disse, lá no começo, a FVG, né? O canal que despontou foi a rede social, por ser uma rede social voltada para imagem, que tem tudo a ver com o nosso negócio. E aí, no meio disso tudo, né? Desde que eu entrei, a gente vai descobrindo outros canais na tentativa. Então, a gente teve, por exemplo, a Maio 100. A gente teve a Maio 100, a campanha, e a gente fez um trabalho muito bom com o e-mail. O e-mail realmente era um canal que a gente tinha ali, a gente trabalhava, mas não de forma focada, sabe? E o e-mail trouxe... Eram os disparos aleatórios, tipo assim. Não tinha uma estratégia, sabe? Não tinha um dono para o negócio. E o segredo é você dar um dono, esse dono ele tem que escrever a estratégia e depois ele tem que me trazer assim, olha, preciso de 3 pessoas para botar essa estratégia para rodar. O Pedro é um dos donos, né? E aí a gente... no caso da campanha da Maio 100, né, o e-mail, a gente teve um volume de SQLs, de MQL, de SQL bem acima do esperado e a taxa de conversão muito boa. Ou seja, ele trouxe volume e trouxe qualidade. Quem estava chegando para o e-mail estava chegando mais pronto para comprar, né? Para realmente pagar ali a cirurgia plástica, né? Então, a gente estava com um ouro, né? Porque nada melhor do que você trabalhar com a sua base antes de você trabalhar com o público externo. É muito mais fácil você vender para sua base do que você fazer a primeira venda para alguém que está te conhecendo. Ou seja, a FVG tinha uma base ali, né? De pessoas que em algum momento, né? Deram ali o seu nome, seu telefone, seu e-mail, né? Tipo assim, entraram em contato em algum momento com a FVG e aí ele usou essa base para ativar essas pessoas e fez com que chegasse nos topos, avançasse nos funis, né? Você falou do SQL, MQL, nem todo mundo é do marketing que assiste a gente, então nem todo mundo sabe o que significa, mas é isso, né? Tipo assim, são pessoas que estão ali na fase de descoberta, basicamente, MQL são os leads qualificados pelo marketing, né? Os leads que estão ali, baixou um e-book, tá ali na jornada do conhecimento, né? Pela sua empresa. Descobrindo ainda, né? O que está acontecendo? Isso. Qual que é o meu problema, de fato? E SQL são os leads qualificados para venda, né? Tá prontos para comprar. S de sales, de venda. São os leads que a gente fala que levantada de mão, né? Pede para falar com o nosso comercial, que no nosso caso é o pré-vendas, né? É o SDR. É o pessoal do agendamento que vai filtrar ali quem realmente está afim e está no ponto de marcar uma cirurgia, para só depois que passar por esse crivo vir marcar a consulta, né? Então, tem todo esse cuidado, né? De não passar qualquer coisa para o comercial e a taxa de conversão do comercial ir lá embaixo, né? Então, a gente tem um step antes, né? E aí, além da gente trabalhar com e-mail, né? Para nutrir esses leads, a gente também trabalha com inbound marketing, né? Que nada mais é do que fazer, despertar
no MQL, enfim, dar estímulos para que ele passe para a próxima etapa do funil e vire um SQL, e mais estímulo para que ele levante a mão e peça um contato das nossas consultoras. Então, a gente tem inbound, grupo do WhatsApp, que também, né, que a gente fez as comunidades, que estão, assim, se mostrando outro canal que promete ser muito legal, assim, tanto de quantidade quanto de conversão. Então, era um canal que a gente estava mais no Telegram do que no WhatsApp. E aí, por causa da Maio 100, a gente descobriu outro ouro, canal de WhatsApp. Então, a gente tem... são mais de 40 grupos de WhatsApp. A gente teve que fazer comunidades, né? Então, a gente tem aí mais de 3 comunidades relacionando com a gente todos os dias. Muitas mil pessoas. A gente conseguiu colocar 15 mil pessoas nos grupos. Então, é muita gente. 15 mil novas pessoas, né, Fábio? E é importante trazer isso, porque quando você descobre e tem essa visão de nutrir, de... entregar para cada fase do funil ali o que necessariamente ela precisa, você acaba trazendo novas pessoas, novos olhos para o seu negócio, né? E o caso do MQL é isso, são pessoas que têm uma dor, mas elas não necessariamente sabem qual que é a dor dela e de repente a gente se vê nesse lugar várias vezes, né? A gente bate o olho num probleminha, uma palavra ali gera um gatilho, olha, eu acho que eu tô mal hoje, não é por causa de algo, sei lá, uma doença ou, sei lá, né, pegando que bem um exagero, mas é só porque eu não me sinto bem, aí falando do nosso mercado, com alguma coisinha que eu tenho aqui. Então, deixa eu investigar mais, que isso aqui me chamou a atenção. Isso acontece em todos os nichos, né? De viagens, de saúde, estética. Os gatilhos mentais que você vai ativando ali, que vai trazendo a descoberta para a pessoa. E a nutrição, ela ajuda a pessoa a ser guiada para esse problema. No marketing, a gente fala, né, que a grande maioria não sabe, de fato, que tem um problema. A gente, como pessoa, negócio, né? A gente mostra que existem soluções para cada coisa ali, para cada dorzinha que a gente traz na vida. Sempre dou muito o meu depoimento, sabe? Eu sou mulher, né? Então, eu sou o público da FVG, só que eu ainda não estou pronta para uma cirurgia plástica. Só que eu tenho insatisfações com o meu corpo também, de usar biquíni, de depressão trocantérica, não sei nem se é assim que fala, né? Talvez os médicos depois me corrijam, mas eu vejo isso e falo assim, nossa, eu queria muito consertar isso. E hoje, né, malhando, tendo uma vida mais ativa, né, de fitness, eu vejo que não vai solucionar, né? Então, eu precisava ali de algumas intervenções, mas eu não estou ainda para levantada de mão. Eu ainda não sou um SQL, eu sou um MQL. Eu estou ali consumindo alguns conteúdos, estou namorando, estou vendo um pouco sobre segurança, anestesia, enfim, estou namorando e vai chegar a hora que eu vou, sabe? Principalmente porque eu estou lá dentro, eu conheço, a estrutura é super diferenciada, eu tenho, assim, total segurança em qualquer médico da FVG, então eu me colocaria ali, se eu tiver que escolher uma, vai ser a FVG. Mas eu, Fabiana, ainda não estou preparada para tal. Vai ser nutrida, né, Fabi? Mas vou ser nutrida. Eu tenho consulta marcada dia 24 de junho, você sabe? Então, eu tenho consulta dia 24 de junho, porque eu meio que já levantei a mão. Já levantamos. Eu já e é engraçado, eu do outro lado do gênero, né, como um público masculino, hoje a gente vai fazer uma gravação, inclusive, da vaidade masculina. Eu, até os 20, 21 anos, eu era um adolescente obeso, era um jovem obeso. E aí, por causa de uma amidalite que eu tive, eu comecei a perder peso. E aí eu olhei para o espelho e falei assim, olha, eu acho que eu não estava tão bem em algumas coisas aqui por causa dessa questão aqui, desse sobrepeso que eu tinha. E aí meu primeiro contato com cirurgia plástica foi a bichectomia. Eu nem sabia o que era bichectomia, eu nem sabia que a minha cara de broa, como dizia meu pai, me incomodava de fato, sabe? Então é justamente sobre isso. Você acaba tropeçando em um problema difícil pelos conteúdos que você vai consumindo, pelo contato que você vai tendo com a vida. Você vai descendo no funil e você vai acabando convertendo, e isso é jornada não de marketing, é do todo, né? O marketing, ele só instrumentaliza um caminho que é natural
da gente aí em todas as áreas. Antes não tinha esse conhecimento, né? Neuromarketing, né? Hoje já temos esse conhecimento. Então, o tempo todo a gente está testando novos canais e vendo, né? A gente não acerta em todos, mas hoje a gente tem 10 canais ativos. Rede social hoje é responsável por 50% dos nossos SQLs, o maior. É o maior. Então, a gente tem que medir tudo. Como eu te falei, a gente sabe quantos stories cada médico fez, quantos stories cada social fez, porque a gente tem que ter o controle dos dados nas mãos para a gente tomar alguma ação quando tem gap no funil, né? Então, quando eu tenho um ofensor ali do resultado, eu tenho que saber qual que é o canal, qual se for a rede social, né? Qual médico está deixando de entregar SQL, né? Quanto ele entregava antes e qual que é a diferença e agir, né? Fazer um plano estratégico ali para a gente reverter o resultado. Bacana. O Daniel, ele tem uma frase legal, né? Ele fala assim, já falou isso algumas vezes no nosso podcast, né? Que o paciente, ele só tem 3 maneiras, 3 formas dele chegar para o médico, né? Ou é uma indicação, né? Uma paciente que está satisfeita com sua cirurgia, indica para uma outra amiga que vai lá e vai seguir com o médico. Indicação. Pesquisa. Está nessa fase aí, né, da consideração, migra das fases aí, começa a pesquisar cirurgia plástica Belo Horizonte, quero fazer cirurgia plástica, melhores médicos, melhores cirurgias, silicone, pesquisa, é uma outra maneira, aí encontra esse médico. E a terceira, impactação, né, que é um ads, né, tá ali no seu Instagram, rolando feed, e de repente é impactado por um patrocinado que está ali por algum motivo, e ali ele levanta a mãozinha ali para ir. Pedir um contato. Pedir um contato. Então, três formas. A forma de indicação, né, ela, por muito tempo, né, ela foi um principal canal dos médicos. E aqui na FVG também, ele é um canal muito forte, né, indicação, principalmente com o Felipe, né, ele é um cara muito forte nisso. E eu acho que uma coisa incrível que a FVG fez foi profissionalizar esse canal, maximizar esse canal, né, e o Pedro, uma das suas áreas é essa área, né, da indicação, né, e eu queria que você falasse um pouco, né, desse canal, quais são as estratégias, né, o que a FVG tem feito, o que a sua área tem feito para, né, maximizar ainda mais esse canal que não tem dúvida que é muito forte. Hoje um nome aí que o mercado ainda é muito novo no mercado, né, mas que a gente está trazendo é justamente esse nome de loyalty, que é a fidelidade do cliente. Quando a gente está falando de indicação, é engraçado porque antes era muito nessa, eu tive um resultado legal, gostei do atendimento, indico. Quando a gente traz estratégia, quando a gente traz uma visão e profissionaliza isso, a gente começa a entender um pouquinho disso que a gente já começou a falar, né? A jornada do cliente, então o encantamento que esse cliente vai ter tanto na entrega quanto com todas as áreas que ele tem contato de fato, né? Então, é ali na recepção, quando ele chega, quando ele tem um contato com o médico, quando ele tem o seu resultado efetivamente, né? E a experiência ali do pós-cirúrgico. E a gente mantém essa proximidade. Então, a marca... Antes o mercado funcionava muito assim, né? Entreguei o meu serviço, então, beijos, tchau. Se você gostou, você indica. Agora não, agora a gente mantém esse relacionamento, né? Que é um pouco dessa retenção que eu falei aí, e acaba que é somado pelo impacto e pela pesquisa. Porque se o meu amigo está ali na fase da pesquisa, eu não sei que ele está na fase da pesquisa, o algoritmo alguma hora vai impactar ele com anúncio. E, consequentemente, nas trocas sociais, ele acaba descobrindo que eu tive uma experiência boa com determinado serviço, e ali começa uma troca. Então, quando a gente fala da área de loyalty, né, a área de indicação, é basicamente a gente conseguir catalisar todas essas experiências que o seu cliente vai ter. E uma coisa que eu acho que antes a gente deixava muito à mercê do serviço, e hoje o marketing ele traz isso também, que não é só o encantamento. Você também tem que mostrar para o cliente o que ele vai ter em retorno com essa troca. Então, quando a gente fala do programa de indicação, é basicamente isso, né? Você indica, né? É um jogo, né? A gente não pode também ser inocente ou achar que o ser humano ele trabalha em cima de trocas. Não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis, exatamente. Eu tive uma experiência boa, tive minha lua de mel, vai ser a hora que eu vou indicar naturalmente. Mas e depois? O que vai manter o meu elo ali com a marca? Seja um elo emocional, por ações sociais, por outras questões que são mais intangíveis que a marca faz, ou pelo próprio serviço, a comunicação que eu trabalho com a comunidade que a gente faz, seja por uma comunicação por e-mail, que eu estou trazendo os meus valores em ressonância com os valores daquele cliente. Então, tijolinho por tijolinho, a gente acaba construindo uma relação que é natural nas redes sociais, que é natural nos nossos relacionamentos, que vai fazer com que o meu cliente, ele sempre tenha a marca na minha cabeça, na cabeça dele, no caso, né? E quando essa dor estiver perto do círculo dele, a primeira
primeira pessoa que ele vai indicar, a primeira marca que ele vai indicar vai ser aquela que trouxe a experiência a médio e longo prazo, não só do resultado. Legal. E quando a gente olha, por exemplo, né, que eu cuido das influências também, é muito clara essa fase da lua de mel, né? A gente tem as influenciadoras que estão junto com a nossa marca, que a gente faz basicamente o trabalho de assessoria de imagem dessas figuras, que são figuras públicas. E aí, passa um tempinho, elas esfriam, assim como todo mundo, elas esquecem, né? Que teve um processo ali, que teve uma jornada junto conosco. E quando você atua, nós temos vários perfis de influenciadoras. Quando você atua junto da área que aquela influenciadora está trabalhando, influenciador, né? Seja fit, seja de estética, seja uma área mais profissional, a gente tem cientistas, né? A gente tem uma gama aí de parceiros, a gente consegue ficar na memória. Então, a indicação é basicamente o relacionamento em cima de verdade, porque é a verdade que vende, então a gente traz a experiência junto com essa lembrança o tempo todo ali. Claro que, para não ficar chato também, né, não é uma relação estritamente comercial, mas a gente precisa de trazer essa sensibilidade para a marca, para não sair do front, né, porque a gente é bombardeado o tempo todo quando a gente fala de impacto. Você digita mercado estético, daqui a uma semana vai ter todas as marcas da estética bombardeando seu celular. 20 minutos, 2 minutos depois. É perigoso a gente sair daqui, o celular já tá cheio de coisa. Você já tá ouvindo tudo. Exatamente. Então, o que você faz para manter esse relacionamento com a verdade que você traz, né, e com a melhoria constante da marca para o mercado. Então, é um trabalho constante, eu acho. Ele não tem um fim. E eu acho que é um trabalho que ele tem muito potencial, né, cara? Porque, tipo assim, o ser humano, né, ele naturalmente, ele já fica... Ele já quer indicar uma coisa que ele já gosta, né? É um ato natural do ser humano. Então, quando a gente incentiva ele de alguma forma e cria essa relação, igual você falou, e potencializa muito mais esse canal, né? Então, eu não tenho dúvida, né? É uma das coisas que a gente mais fala no nosso curso de gestão e marketing para profissionais da área de saúde, que você tem que trabalhar muito essa experiência, tem que trabalhar muito para fazer que esse paciente ele realmente fique encantado e ele queira indicar. E se ele é incentivado, aí que ele vai indicar mesmo, né? Bom, pessoal, a gente já está chegando no final do nosso podcast, infelizmente. E eu queria, por fim, pedir aqui para a Fabi falar quais que são os principais desafios de gerir um time interno, né? Você já geriu em outros lugares, está gerindo agora na EVG. Eu queria que você compartilhasse. Acho que já falou um pouco, né? Mas só para finalizar aí a participação de vocês. Claro. Eu acho que, assim, existem vários desafios, né? O primeiro deles, eu acho que é a gestão de pessoas, né? Não adianta eu achar que montar um time é selecionar 20 peças, colocar lá e seja o que Deus quiser. Não. São 20, até escrevi isso no meu LinkedIn há pouco tempo, são 20 corações, 20 histórias, são 20 histórias, são 20 caminhadas diferentes, cada uma, né, com uma trajetória, com as suas dores, com as suas, enfim, com as suas interpretações. Então, isso para mim está sendo um desafio muito grande, principalmente quando a gente pega essa geração, né, que não é a minha, é a geração Z, né, que é uma geração, né, muito antenada em tudo, muito rápida, o principal desafio hoje para mim está acima de resultado, porque para mim importa muito como, sabe? O como eu vou chegar no resultado. Eu não quero chegar no resultado a qualquer custo. Eu não quero passar por cima de pessoas, eu não quero que as pessoas estejam infelizes, eu quero que elas sejam felizes, eu quero dar ferramenta para elas trabalharem, para elas se sentirem aptas a serem o melhor que elas podem ser, sabe? A extrair todo o potencial delas. Então, acho que esse é o principal, assim, para mim é isso, assim. E o segundo, eu acho que é manter os ritos, sabe? Marketing digital é muito sobre rito. Então, daily todo dia de manhã, porque você vai ver ali o seu painel com o seu dashboard, com os seus principais números, e aí você vê um gap, tem o dia todo ainda para poder agir e retroagir naquele resultado que está ruim, né? Enfim, você consegue controlar aquele cenário, one-on-one, que você vai entender ali. One-on-one chega quase a ser uma sessão psicológica, né? Ali. É uma sessão de terapia. Você pergunta o cara se ele está feliz, se ele não está. Pede feedback, porque... O diploma de psicologia tá ativo aí? Tá ativo, humanos, né? A terapia tá ativa. Então, é muito sobre isso, assim. Eu acho que é muito sobre pessoa, sabe? Antes de número. Claro que a parte de número é sempre um desafio, mas eu sou muito mais ligada,
né, as soft skills do que as hard skills. Eu sou muito mais ligada a pessoa ser boa de relacionamento, ser uma pessoa empática, uma pessoa que coopera, do que uma pessoa que sabe Excel. Porque Excel é aprendido. A gente pode pagar um curso para a pessoa. Agora, relacionamento, tratar bem um colega, tratar bem o porteiro, isso aí vem de berço, não tem jeito. É verdade. Então, eu acho que pessoas é o meu maior desafio. Eu não sei se você vai concordar, Fábio, mas uma coisa também que, né, querendo ou não, também eu lido com essa gestão de pessoas, né? A gente lida com pessoas o tempo todo. E quando a gente olha para a geração, eu dava aula para ensino médio, 16 anos, que é a flor, né, dessa geração, assim, tá o auge dessa geração. E eu acho que o que mais diferencia, porque no fim são pessoas, todos somos pessoas, indiferente da geração, né? Mas o acesso à informação hoje, ele é muito grande. Então, a sensação de que o adolescente, o jovem já tem essa coisa de saber tudo, né? Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu faço, o que pode e o que não pode. Acha que sabe, né? Mas isso já é natural, assim, nossa. E aí vem com uma carga de informação muito grande, só que tem coisas que a gente só aprende caminhando mesmo, com a jornada. E principalmente quando a gente está falando de corporativo, quando a gente está falando de equipe, de estratégia, enfim, trabalho, você só ganha com o tempo. E aí, para mim, o desafio mora em ter que lidar com isso, né? Essa realmente, esse acesso ao conhecimento de fato, porque existe esse acesso, existe o conhecimento, não é que nem só o saber, eles realmente sabem, mas a experiência que traz a validação do que é e do que não é de fato. E não me colocando nesse lugar de que eu sei, de forma nenhuma, mas é porque a gente passou por uma trilha em carreira que, quando a gente olha para uma equipe que é mais jovem, a gente precisa também ter uma humildade de entender que eles têm acesso a uma informação, que eles têm um conhecimento que às vezes a gente não tinha, que é uma sensibilidade diferente, mas que a gente também tem algo para trazer. E aí, você achar esse lugar de troca, ele é conflituoso. Ele é conflituoso porque envolve muitas coisas que nossos pais passaram conosco, né? Quando a gente estava entrando no mercado, enfim. Eu acho que sempre vai ser o dilema das gerações. Mas é um temperinho a mais, assim, esse acesso de informação a tudo. Porque realmente traz um conhecimento que é conflituoso. É isso aí. Bom, pessoal, chegamos ao fim do 20º episódio. Eu esqueci de dizer que esse é o 20º episódio. Né? Já chegamos a 20 episódios. Melhor episódio. Muito obrigado a Fabiana, muito obrigado ao Pedro por compartilhar aqui os conhecimentos conosco, com o nosso público. E você que está aqui vendo o nosso 20º episódio, vai lá ver o 19, vai lá ver o 18, vai lá ver o primeiro. Veja que tem muita coisa legal sobre vários assuntos relacionados à gestão, negócio, cirurgia plástica, medicina, várias coisas legais. E até o próximo episódio do podcast Fora do Bloco.